Então o tema da mensagem é: e quando ia dar certo, só que não. Abra sua Bíblia em Provérbios 3, 5 e 6. Pode deixar bem baixinho o fundo, precisa fazer um favor. Provérbios 3, 5 e 6, nós vamos ler aqui todos os textos na NVI. Olha que bonito, que lindo esse texto da palavra de Deus, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu quero começar conhecendo vocês um pouco mais. Eu vou fazer aqui algumas perguntas. E se de repente você se identifica com essa pergunta, você levanta a mão. Tá bom? Só está gravando eu aqui, pode ficar tranquilo que eu vou expor minha vida, você não vai precisar expor a sua. Levanta a mão quem já quebrou a cara. Amém. Se você não levantou a mão ainda, um dia você vai quebrar a sua cara, com certeza. Levanta a mão quem já fez papel de trouxa. Cara, eu dou aula disso. Se você pegar o livro que eu escrevi lá, Transforme Seus Problemas e Oportunidades, tem um capítulo onde eu estou dando uma aula para você de como fazer papel de trouxa. Última pergunta. Levante a mão quem já viveu algum momento onde você estava prestes a realizar algo na sua vida. Algo que você queria muito ia acontecer. Você falou assim, agora vai. Mas só que não. E não aconteceu. Amém. Vejo que todo mundo aqui, já passou por isso na vida. E isso só significa uma coisa, irmãos. Que a gente é ser humano. Isso só significa que a gente é humano. Que nós somos pessoas normais. Não se sinta uma pessoa fraca, uma pessoa sem sorte na vida, porque você já quebrou sua cara. Porque você já fez papel de trouxa. Ou porque algo que ia dar muito certo na sua vida, de repente não deu. Isso acontece com todo mundo. Todos nós passamos por isso, a vida sempre foi assim. As coisas ora dão certo, as coisas ora dão errado. Eclesiastes capítulo 3 fala isso, que existe um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de plantar, tempo de colher aquilo que você plantou, tempo de chorar, tempo de rir. E nesses dias, eu até no Revivo eu peguei um trechinho da palavra da pastora, estava falando assim, é o que Deus tem falado ao meu coração também. Que nesses dias a gente tem vivido um dia de muita frustração. Um dia de muitas expectativas frustradas. Ora o comércio abre, ora o comércio fecha. Ora está dando certo algo na sua vida, dali a pouco sai um comunicado, você não pode mais fazer aquilo porque aquilo não é um serviço essencial. Então nós estamos vivendo num mundo, num momento da história, onde o desgaste emocional, o desgaste físico, o desgaste espiritual está muito grande. Porque a gente nunca passou por um momento assim. Por mais que muitas vezes a vida dá certo algumas coisas, a vida dá errado algumas coisas, mas nesse tempo, cara, está pior. Nesse tempo a incerteza está ainda mais alta. Nesse tempo tem muitas pessoas que já desistiram de sonhar, que já desistiram de lutar, porque eu não vou fazer mais nada, eu não sei se vai estar aberto, eu não sei se não vai estar, eu não sei se vai ter vírus, eu não sei se não vai ter vírus, eu não sei mais o que vai acontecer. Então as pessoas deixaram de sonhar, as pessoas deixaram de correr atrás de muitas coisas por conta desse momento de incerteza que nós estamos vivendo. E a mensagem que eu quero trazer aqui para você é que muitas vezes Deus nos prometeu algo. Muitas vezes Deus colocou algo no seu coração. E aí, assim como eu, você foi inserido nesse tempo, nessa época de incertezas, e até mesmo as boas promessas de Deus a gente desacreditou. E até mesmo aquilo que Deus havia falado ao nosso coração, havia confirmado na nossa vida, nós deixamos de lado, nós paramos de sonhar o sonho de Deus, nós paramos de acreditar naquilo que o Senhor falou para nós. E através dessa palavra eu quero que Deus possa ressuscitar isso no seu coração nessa noite.
Essa semana, estava passando muita luta, assim, muitos problemas, muita preocupação. E na quinta-feira eu fui orar a Deus. E eu lembro que eu estava ali no meu quarto, eu ia preparar a mensagem já na quinta-feira, e meus pais saíram de casa. Então eu fui orar ao redor da casa, fui orar lendo a Bíblia em volta da casa, fui fazer uma oração diferente. E naquele momento assim eu falei: Senhor, mas o Senhor tem falado ao meu coração essa palavra de que muitas pessoas estão passando por isso. Ontem à noite, o pedacinho da palavra do Reviva que eu peguei, a pastora estava falando sobre isso, sobre esse desgaste que a gente tem vivido nos dias de hoje. Mas o que eu posso levar para as pessoas, que possa dar uma resposta para elas, do que elas devem fazer, o que elas podem fazer? Porque é muito fácil simplesmente eu chegar aqui e falar para vocês uma coisa que está sendo fática, um fato. Mas vocês vão perguntar para mim: tá bom, Pedro, o que eu faço? E ali Deus me permitiu viver uma experiência poderosa com Ele. Mas eu vou compartilhar isso com você no final. Porque para você entender esse texto e entender aquilo que Deus me permitiu viver naquela manhã de quinta-feira, você precisa entender outras 3 coisas que eu vou compartilhar com você aqui durante a mensagem. Vamos lá de novo para aquele brincadeira do levanta a mão. Quem aqui sabe que tem um chamado da parte de Deus para a sua vida? Se você não sabe, logo você vai saber. Que Deus, Ele não te colocou na terra para fazer peso. Se você está vivo ainda, é porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Então, a partir do momento que você tem um chamado da parte de Deus na sua vida, a partir do momento que Deus te chama, você é aquilo que Ele te chamou para fazer. Como assim, Pedro? A gente vai entender isso. Talvez você esteja desanimado, porque você fala assim: poxa vida, mas Deus me chamou para ser um grande pregador do Evangelho, Deus me chamou para ser um missionário, Deus me chamou para ser um pastor, para ser um líder, para ser uma pessoa que vai viver fazendo visitas, que vai acolher, enfim, seja lá para aquilo que Deus te chamou. Só que não está acontecendo nada na minha vida. Deus me chamou para acolher as pessoas, eu não estou acolhendo um cachorrinho. Será que Deus, Ele errou? Será que Deus, Ele desistiu? Será que Deus, Ele não é Deus que falou com você? É coisa da sua imaginação? Eu quero falar para você sobre um homem da Bíblia. Vocês conhecem o rei Davi? Se você veio no Reviva, você tem já um spoilerzinho do que eu vou falar aqui. Quero falar um pouquinho sobre Davi. Davi, ele foi o 2º rei de Israel. Saul foi rejeitado e Davi virou o rei de Israel. E Davi, a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero mostrar para você como que a história de Davi mostra que você não deve desistir do seu chamado. Se Deus, Ele chamou você para algo, você não deve parar por conta da pandemia. Você não deve parar porque você se frustrou, porque quando ia dar certo, só que não, algo aconteceu na sua vida. A primeira loucura que acontece na vida de Davi é lá em 1 Samuel 15, versículo 27. Olha o que a Bíblia diz. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou a alguém melhor do que você. Mas por que eu falo que essa é a primeira loucura na vida de Davi? Porque no texto a gente vê o quê? Que o Senhor já entregou o reino nas mãos de outra pessoa, que Deus já tinha escolhido outro rei e que Saul já havia perdido o reino. Mas se você continuar lendo a história, Saul continuou reinando. Samuel nem sabia quem era Davi. Mas Deus já havia falado que já havia retirado o reino de Saul e que já havia escolhido outro rei, que já havia entregado o reino de Israel na mão de outro rei. Mas nada disso tinha acontecido ainda. Você vê como é que Deus é meio doido. Já no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 11, então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: traga-o aqui, nós não sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo
e o ungiu na presença de seus irmãos. Agora preste atenção nessa frase. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Pronto. Agora Davi é rei de Israel. Tira da Bíblia aqui rapidinho, por favor. Só que não. Ele não virou rei de Israel naquele momento. Mas a Bíblia não fala que a partir desse momento o Espírito do Senhor já não se apoderou de Davi. No capítulo anterior já não fala que o reino havia sido removido de Saul. Lê lá na Bíblia. Saul continuou reinando. Davi não virou rei, coisa nenhuma. Davi voltou para o pasto. Davi voltou a cuidar das ovelhas. O que eu quero que você entenda é que muitas vezes Deus, Ele enxerga as coisas de uma forma diferente da forma que você enxerga, da forma que eu enxergo. Aos olhos de Deus, Saul já não era mais o rei de Israel. Aos olhos de Deus, Davi já era o rei de Israel. Davi já era o escolhido de Deus para exercer essa função. Só que se você for ver a história de Davi, a partir do momento que ele é ungido, o que acontece com ele? Ele não começou a reinar, mas ele derrotou um gigante, Golias. Davi, num momento de muita luta, de perseguição, que ele foi perseguido por Saul, ele se isolou em uma caverna, e ali naquela caverna, pensa nas pessoas mais derrotadas da face da terra. Você acha que você é derrotado, que você não conheceu essa galera aqui. Você tem muita vitória na sua vida. Reuniram tudo lá na caverna com Davi, e daquelas pessoas ali que se você batesse tudo no liquidificador não dava nada, um dos maiores heróis de guerra da história de Israel saiu daquele povo. Deus capacitou eles, eles se tornaram os valentes de Davi. Leia a história dos valentes de Davi depois, para você ver o que aqueles homens faziam. Você acha que Sansão era o cara? Sansão tinha uma capacitação sobrenatural, mas vai ver o que esses homens faziam sem a capacitação que Sansão tinha. E tudo isso aconteceu como? Lá na caverna. O que eles eram antes? Ele era o ladrão, era a prostituta, era o cara que devia para todo mundo, era o mentiroso. E Deus transformou a vida deles. Davi venceu guerras. Você vai ler o texto ali na sequência, você vai ver que Davi, ele não era rei, mas ele já vencia guerras contra outros povos. O que tudo isso nos mostra? Mesmo Davi, aos olhos dele, fisicamente ali na sua realidade, não sendo rei, todas essas coisas que aconteceram com ele não são coisas que aconteceriam a um rei. Ele formou um exército, ele derrotou o inimigo, ele sofreu perseguição e ele derrotou vários outros povos inimigos. Isso não era o papel do rei? Então veja, Davi poderia simplesmente desacreditar de Deus. Davi poderia simplesmente falar: Senhor, o Senhor me ungiu, o profeta veio aqui, teve toda uma cerimônia e eu estou cuidando das ovelhas de novo. Não era para eu estar lá no palácio, sendo servido. Mas não, Davi entendeu que a partir do momento que Deus chegou e falou para ele: ó, você é o rei de Israel. Ainda que aos olhos dele ele não as pessoas não o vissem como rei, no seu coração ele já sabia que ele era o rei de Israel. E ele começou a se comportar como tal. Aí está o segredo. Se Deus ele te chamou para algo, se Deus ele tem um chamado na sua vida, ainda que você não está exercendo ele da forma que você espera, ainda que você não está no lugar que Deus te colocou, que ele vai te colocar, que Deus te mostrou que ele vai te colocar, comece a viver como tal. Comece a viver com aquilo que Deus já falou que você é, porque a partir do momento que Deus fala, que Deus te unge, você já é aquilo que Deus falou. E olha que interessante, tudo isso na vida de Davi foi um preparo. Porque talvez, ali na adolescência, quando ele foi ungido, ele não conseguiria ser rei aos olhos do povo, por mais que ele já era rei aos olhos de Deus. Só que ele precisava exercer algo comunitário. Ele precisava exercer algo diante das pessoas. E para exercer esse algo diante das pessoas, ele precisou passar por um treinamento. Olha a sua vida aí. Deus ele te promete algo. Aos olhos de Deus você já é aquilo, mas para você exercer aquilo aos olhos das pessoas, você vai precisar passar por um treinamento. Deus ele vai te treinar. Então não desanime do seu chamado, porque a hora que você ia fazer aquilo não deu certo.
Não desanime do seu chamado, se Deus te chamou há 5, 10 anos atrás e você ainda não exerce aquilo da forma que você imaginou. Porque olha, lá em 2 Samuel 5, versículo 4, Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Davi foi chamado na sua adolescência, escolhido por Deus como rei de Israel. A Bíblia não fala ao certo, mas 17, 18 anos, vamos pegar 20, é menos, porque ele era um menino, mas vamos imaginar 20. Depois de 10 anos que ele se tornou rei aos olhos do povo, mas a promessa de Deus se cumpriu. Deus falou que ele seria o rei, para Deus ele já era o rei, e depois de 10 anos ele se tornou o rei aos olhos de todos. Segunda coisa que eu quero que você aprenda aqui nessa noite, agora não falando a respeito de um chamado, mas a respeito de uma promessa. Você tem alguma promessa de Deus? Seja uma promessa de algo que Ele vai te dar, seja uma promessa sobre alguma coisa, algum lugar que Ele quer te levar. Vocês têm alguma promessa de Deus na vida de vocês? A partir do momento que Deus te prometeu algo, aquilo já é seu. Jesus ele ensina uma oração, está lá em Marcos. Esse texto não passei para você porque veio agora. Que ele fala assim, se você pedir algo ao Senhor, creia que você já recebeu e aquilo será seu. Essa é a forma que Jesus nos ensina a orar. E tem um texto de Provérbios 13, 12, onde Salomão diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Quem de nós que não quer viver coisas boas? Quem de nós que não quer que passe isso logo? Hoje eu estava olhando um stories da nossa irmã Aline, lá de Juiz de Fora, e eu estava vendo que lá, no último dia do mês de julho, já vão vacinar quem tem 30. Falei, nossa, se eu morasse lá, em 1º de agosto eu receberia a vacina, né, do 29. Caramba, né, não vejo a hora de a gente poder ser vacinado, poder voltar à vida ao normal, ir para a praia. Vejo a hora de ir para a praia. Nós todos queremos viver coisas boas. E ainda mais quando Deus nos promete algo. Quando Deus te mostra algo. Eu estava vendo os vídeos do pastor lá falando a respeito do templo. E aí eu lembrava, quando não tinha nem forro aqui, do pastor falando do sonho, né, de construir a igreja, do sonho de ter o seu lugar próprio. Não tinha nem forro aqui, a igreja, o púlpito era do lado de cá. E aí a gente vê a alegria, né, de quando Deus prometeu algo anos atrás. Mas isso está se cumprindo agora diante dos nossos olhos. E talvez você está desanimado porque você recebeu uma promessa de Deus, você gerou aquela expectativa no seu coração, você achou que aquilo ia dar certo, só que não. De repente não deu. E para isso eu quero contar a história para você de um senhorzinho de 75 anos. Esse senhorzinho de 75 anos morava numa terra estranha. Estava lá vivendo a vida dele tranquilamente com a senhorinha dele, com os animais, com os servos, e ele não tinha filho. Aí de repente do nada, assim, ele nem chamou Deus. Deus que chegou lá e entrou na história dele. Falou assim, meu filho, sai dessa terra tua aí, sai do meio dos teus parentes, e eu vou te dar um filho e eu vou fazer de você uma grande nação. Aí acho que ele falou, caramba, é isso que eu quero, né? Essa é a história de Abraão. Abraão ele tinha 75 anos quando Deus chamou ele para sair da sua terra e falou, Abraão, você vai ser pai, cara. E é interessante, olha para você ver, Abrão, com 75 anos, tinha o seu nome com o significado de pai exaltado. Deus já chega e muda o nome dele e fala, não, você não é mais Abrão, não, você é Abraão, você é pai de nações. E a sua esposa que chamava Sarai já não é mais Sarai, é Sara, é a mãe de nações. E aí beleza, né? Deus mudou o nome dos dois. Aí numa bela noite romântica ali, os dois se unem e falam, poxa vida, agora eu sou pai. Só que não. Nada do menino nascer. Mas Deus já não mudou meu nome? Deus já não falou que eu sou Abraão? Sara podia falar, Deus já não falou que eu sou Sara, a mãe das nações? O que mais que eu preciso fazer para gerar um filho? E o menino não nasceu. Olha para você ver como que Deus agiu na vida deles. A grande diferença de Abraão e de Davi é que Davi, ele soube respeitar o processo de Deus. Davi, ele foi sendo fortalecido e Davi, ele foi
sendo capacitado por Deus, ele realmente acreditou naquilo e obedeceu à voz de Deus. Abraão não. Abraão, a Sara chega para ele um dia e fala: ó, Abraão, já que Deus falou, mas só que não, tem a nossa serva aqui, faz um filho nela. Naquela época era costume isso, e esse filho vai ser o nosso filho. Só que aí está um grande perigo, irmãos. Por quê? Abraão, ele já tinha a unção de Deus na vida dele, de pai de multidões. Deus já havia colocado isso nele. E isso acontece na vida de Ismael. Ismael é o filho que nasce da serva Agar, e Ismael se torna uma nação, porque Deus já havia falado: de você sairá uma nação. Só que era para sair de Sara, não era para sair de Agar. E tudo isso que a gente vê de conflitos lá na Palestina, lá no Oriente Médio, é fruto de Ismael. Ismael é o pai dos palestinos, é o pai dos muçulmanos. Ismael que gerou todas essas nações que entram em guerra com Israel. Então olha o grande perigo, irmãos, de quando Deus nos dá uma promessa de algo e nós não fazemos aquilo que Deus pediu para nós fazer. Porque, Pedro, como que eu faço então se Deus me prometeu algo? Eu sei que eu preciso fazer minha parte, porque ali no caso deles, eles precisavam se unir como casal para que pudesse nascer um filho, né? A única mulher que aconteceu isso na história foi Maria, mãe de Jesus, onde o filho nasceu sem o ato físico. Então eu preciso fazer minha parte, mas como que eu não vou errar? Faça o que Deus te mostrou, não faça nada além daquilo que Deus mostrou para você. Porque Deus chegou para eles e falou: ó, eu abençoo você, Abraão, eu abençoo você, Sara, e o filho vai nascer de Sara, ponto final. Agora olha o que diz lá em Gênesis 21, 1 e 2. E o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. E Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Olha que interessante, o filho nasceu, a promessa chegou na época que Deus preparou para que isso acontecesse. Abraão tinha 100 anos quando isso aconteceu. Então Deus ele chegou e falou: ó, você vai ser pai de multidões, já estou mudando teu nome. Você já tem essa unção sobre você. Mas daqui 25 anos que isso vai acontecer. Lógico que Deus não revelou, né, qual seria o tempo. Mas se Deus ele falou algo para você, assim como ele fixou uma época aqui para Abraão, para isso acontecer na vida de Abraão, Deus fez isso na sua vida. A partir do momento que Deus te prometeu algo, ele já estabeleceu a hora certa disso acontecer. Então não desanime. Amém? Por último, mais uma perguntinha aqui para você. Você pode ter se convertido recentemente, ou você pode ter decidido servir ao Senhor fielmente, servir ao Senhor de todo o seu coração. Só que, de repente, começou a vir mais lutas na sua vida. Isso já aconteceu com você? Você decidiu se dedicar ao Senhor, ou você se converteu recentemente, você falou: nossa, minha vida agora vai ser uma maravilha. E você fala: poxa vida, parece que o negócio piorou. Parece que está acontecendo mais lutas, parece que está acontecendo mais dificuldades. Você fala assim: nossa, chegou a hora de eu brilhar, mas aí a tua luz apagou. Você não brilhou. Aí é o último ponto aqui da mensagem. Momentos difíceis antecedem os milagres de Deus. Lembre-se disso, momentos difíceis antecedem os milagres de Deus. O que é um milagre? Qual que é a maneira mais simples de explicar um milagre? Levanta a sua mão. Pode levantar ela aí, fica tranquilo. Vamos ver quanto tempo a gente consegue ficar com a mão levantada. Estou brincando. Um milagre é quando essa mãozinha que você levantou já não consegue fazer nada em prol daquilo que você está vivendo. Isso é um milagre. Quando você, pode abaixar, quando você não consegue fazer nada com as suas próprias mãos diante de uma situação que você está vivendo, você precisa de um milagre. Você precisa de uma intervenção de Deus. Se a sua mãozinha pode fazer alguma coisa, faça. Mas se você chegar num ponto onde você não consegue fazer mais nada, então você precisa de um milagre de Deus. Eu vou te contar a história do povo de Israel aqui, como a última parte da mensagem. Êxodo no capítulo 3, Deus, após ouvir o clamor do povo de Israel, ele se apresenta a Moisés, fala: Moisés, eu estou ouvindo o clamor do povo, ele está sendo oprimido no Egito, levanta, vai lá que a gente vai tirar esse povo de lá do Egito. E chega lá e fala para Faraó: Faraó, eu vim aqui
tirar o povo de Deus do Egito e a gente vai servir a Deus no deserto. E aí eu fico imaginando, né? Moisés se apresentou lá para os israelitas, aí de repente dois israelitas conversando, vendo Moisés chegar assim, com aquele barbão, assim, aquele cajado. Aí eles falando assim, mano, olha Moisés, olha a barba daquele cara, olha aquele cajado, olha a autoridade que ele tem, já prepara tudo que hoje a gente vai sair do Egito. Olha lá. Só que não. A Bíblia diz que Moisés chega diante de Faraó e o que acontece com o povo de Israel? A situação piora. Moisés chega diante de Faraó e fala as palavras de Deus, e aí Faraó fala assim, se esse povo está querendo me adorar, se esse povo está querendo adorar a Deus no deserto, é porque eles estão com muito tempo. Eles estão muito ociosos, então agora eu vou dar mais serviço para eles fazerem. E olha para você ver, quando a gente quer se empenhar a servir a Deus, quando a gente quer se empenhar em uma mudança nas nossas vidas, quando a gente se entrega de coração ao Senhor, as coisas acontecem na nossa vida para tentar nos parar. As coisas acontecem na nossa vida antes de vivermos um milagre para tentar fazer a gente desistir, que foi o que aconteceu com o povo de Israel. E aqui eu queria destacar só duas coisas. Essas coisas que acontecem na nossa vida para tentar fazer a gente parar, pode ser a ação do diabo, porque Faraó ali nesse contexto ali de Êxodo representava o próprio inimigo, e pode ser o próprio Deus. Segundo Crônicas 32, 31. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, olha o finalzinho, Deus o deixou. Por que Deus deixou Ezequias? Para prová-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. Naquele momento que você não sente mais a presença de Deus, como que você se comporta? Naquele momento que você vai orar e você não sente mais que Deus está recebendo a sua oração, você desanima, você desobedece, você deixa de viver aquilo que Deus já trouxe para você viver. Tem uma história de um pastor que chama Farley Labati, não vou falar o sobrenome dele, é Labati, eu vou orar em língua se eu falar o sobrenome dele aqui, mas é Farley. E ele conta que uma vez Deus parou de falar com ele, e eu acho linda a atitude que ele teve. Ele virou para a esposa dele e falou assim, Deus não fala mais comigo, só que eu vou ser fiel a tudo aquilo que ele me falou, até o último dia que ele parou de falar comigo. Se ele não me revelar mais nada, eu vou viver até o último dia da minha vida com a revelação que ele me deu até o dia de hoje. Eu achei muito linda essa atitude dele, porque ele falou, ainda que Deus não me fale mais nada, eu vou viver com aquilo que ele já me falou. E muitas vezes o Senhor vai se retirar da nossa vida, não porque Ele vai nos abandonar, não porque Ele não te ama, mas Ele quer provar o nosso coração. E Ele quer ver até onde nós somos fiéis. E Ele quer ver até onde nós estamos dispostos a amar Ele de verdade. Agora, encerrando essa parte, já concluindo aqui a mensagem, Josué 21, 45, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas elas se cumpriram. Tudo aquilo que Deus disse lá para Abraão, se a gente for voltar lá atrás, depois de centenas de anos, Josué fala, tudo aquilo que Deus falou se cumpriu. Aquelas palavras que Moisés chega diante de Faraó e fala para ele, e quando Moisés se apresenta ao povo e fala o que Deus queria fazer no meio do povo, e a situação piora. Mas depois que o tempo passou, Josué diz, de todas as boas promessas que o Senhor fez à nação de Israel, nenhuma delas falhou. E assim é na nossa vida. De todas as boas promessas que Deus fez para mim e para você, nenhuma delas vai falhar. Tem um texto em Gálatas que diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós vamos colher, se nós não desanimarmos. Não tem um pequeno condicional, não desanime. Se você fala assim, Pedro, mas antes de eu ouvir essa mensagem eu estava com meu coração desanimado, antes de eu ouvir essa mensagem eu já tinha desistido de tantas coisas. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para trazer ânimo de novo no seu coração.
Essa é a oportunidade que Deus está te dando para acender esse sonho dentro de você de novo. Porque a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que no meio dessa pandemia, se nós estivéssemos normais, se nós estivéssemos reluzentes, 100% bem, aí sim a gente ia ser esquisito, aí sim a gente ia ser um ET, um ser humano estranho. Ele sabe que nós íamos ficar abalados, Ele sabe que isso ia mexer conosco, Ele sabe que isso ia nos prejudicar. Por isso Ele tem levantado pessoas para falar para você, não desanime. Para olhar você ali que desacreditou, você que deixou de sonhar e falou, eu vou levantar um servo meu para falar para ele, não desanime, porque eu te entendo. Eu sei o que você está passando, você é humano, você tem suas emoções. Você pode sim desistir algum dia na sua vida, pode desanimar, mas Deus vai continuar te falando, volta, se anime novamente, confie nas promessas que o Senhor tem para você, porque nenhuma das boas promessas do Senhor vai deixar de se cumprir. E concluindo, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse texto faz um pouco, pode deixar projetado o versículo 5. Esse texto faz um pouco mais de sentido para você agora, depois de tudo isso que a gente falou aqui. Confie no Senhor de todo o seu coração. Se Davi tivesse se apoiado no seu próprio entendimento, ele não seria rei. Se Abraão não tivesse confiado no Senhor de todo o seu coração, ele não seria o pai das nações, aquele que recebeu a promessa que seria de onde Jesus viria para nos abençoar. Se o povo de Israel não tivesse confiado em Deus, tivesse se apoiado no seu entendimento, nas circunstâncias que eles estão passando, naquilo que os olhos deles podem ver, eles não teriam recebido o livramento de Deus. Então confie no Senhor de todo o seu coração. E eu quero só fazer uma encenação breve aqui, pedir para o Zanon trazer um item ali para mim. Na quinta-feira, eu cheguei diante de Deus, talvez da forma que você está aqui hoje, e falei, Senhor, estou preocupado com isso, com aquilo, estou com medo disso, daquilo, estou desanimando disso, daquilo, e comecei a orar a Deus. E naquele momento eu orava ao Senhor ali de joelhos, chorando, colocando diante dele aquilo que eu estava vivendo. E eu vi assim que Deus foi recebendo a minha oração, mas Ele não me falou nada, Ele não me respondia nada. Eu sabia que Deus estava ali, eu sabia que Deus estava ouvindo a minha oração, mas Ele não falava nada. Aí num belo momento eu peguei a Bíblia e comecei a ler os Salmos. Comecei a andar nos cômodos da minha casa assim, comecei a ler o Salmo 91, comecei a ler o Salmo 23, o Salmo 103, que é um dos salmos que eu mais gosto. E comecei a declarar aquilo sobre a minha vida, sobre a minha família. Só que chegou num ponto aonde eu parti para os salmos que adoravam a Deus. Porque eu não queria mais colocar aquilo diante de Deus, assim, somente as minhas necessidades. Parece que eu precisava de algo maior na minha vida. Parece que eu precisava de algo além. E Deus foi me ensinando uma coisa que eu quero mostrar para você com esse balde de lixo aqui. E num determinado momento eu sentei novamente ali na cozinha onde eu estava, peguei meu violão. Eu não toco bem igual esses meninos aqui, mas eu sei alguma coisinha. E comecei a tocar uns louvores assim para Deus. E naquele momento eu senti Deus fazendo isso aqui comigo. Esse era eu, com todo o meu lixo, né? Tudo aquilo que estava trazendo tristeza, estava trazendo angústia, estava afligindo meu coração. E eu senti Deus pegando, né? Pegando esse lixo nas minhas mãos, como se Deus tivesse tirado, assim, sabe? Toda aquela preocupação, como se Deus tivesse tirado tudo aquilo que eu estava passando. Só que Ele não me falou mais nada. Só que naquele momento Deus tirou aquele lixo de mim. E eu senti assim que Deus, Ele me colocou ali diante da presença dEle. Eu aqui, né, entreguei o lixo a Ele pegou e falou, não filho, pode deixar isso comigo. Só que Deus me permitiu entrar num lugar
Aonde eu não estava nem aí mais para os meus problemas. Aonde eu já não me interessava mais se eu era vivo, já não me interessava mais aquilo que eu tinha acabado de colocar diante dele, porque a única coisa que Deus fez foi permitir que eu sentisse a presença dele. A única coisa que Deus fez foi falar assim, ó, tira os olhos do seu problema e começa somente a me adorar. Começa somente a sentir que eu estou do teu lado. Começa somente a desfrutar da minha presença. Naquele momento eu lembro que eu olhava para o céu, falava, Senhor, minha vida já não vale mais nada, eu já não me preocupo nem com a minha vida mais. Eu só quero ficar aqui. Eu só quero ficar aqui. Então eu cheguei diante de Deus, como você pode chegar diante dele nessa noite, colocando seus problemas, colocando suas dificuldades, falando, Senhor, eu estou passando por isso, por aquilo outro. E o que Deus quer fazer? Deus quer catar esse fardo pesado que você está carregando. E Ele quer tirar das suas mãos. E Ele quer te colocar na mesa, para quê? Para você olhar para Ele. Ele quer te colocar na mesa, para quê? Para você sentir a presença dEle. Às vezes Ele não vai te dar nenhuma resposta. Mas assim como eu senti naquele dia, eu não precisava mais de resposta nenhuma. Eu já não queria mais que nenhum dos meus problemas fossem resolvidos, eu só queria Ele. Eu só queria Ele. Eu só queria estar com Ele. Sabe quando Paulo falava assim, que ele queria partir e estar com Cristo? Naquele momento eu falava, Senhor, a minha vida já não me importa mais. Eu já não me importo mais com o meu futuro, eu já não me importo mais com nada. Eu só quero a Tua presença, eu só quero estar aqui nesse lugar que o Senhor está. Eu só quero estar aqui e adorar o Senhor, eu só quero sentir o Senhor comigo. Então, concluindo a mensagem, qual foi a resposta de Deus aos meus problemas, às minhas dificuldades, a tudo aquilo que daria certo na minha vida, mas não deu? A resposta dele foi simplesmente Ele. A resposta que Ele me deu foi simplesmente me permitir sentir a presença dEle. Foi simplesmente mudar o meu foco. Foi simplesmente falar, filho, olha só para mim. Olha para mim. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você precisa. Então nesse momento os irmãos vão estar louvando ao Senhor com aquele último cântico. E talvez você não trouxe nada para a mesa. Ou talvez aquilo que você trouxe para a mesa foram os seus problemas. Aquilo que você trouxe para a mesa foi um coração aflito. Foi um coração cheio de desânimo, cheio de frustração, cheio de tristeza. Deus quer pegar tudo isso, colocar de lado, e Ele quer que você se assente na mesa com Ele. E Ele quer que você sinta a presença dEle cheia do seu interior. E você vai ver que nesse momento realmente nada mais importa. Nada mais importa. Que enquanto os irmãos adoram, você possa orar. Se você quiser se ajoelhar, ficar de pé, assentado. Mas peça para que Deus se manifeste na sua vida, de forma que nada mais importe para você. Coloque seus problemas diante dEle. Coloque aquilo que tem tirado a tua paz diante dEle, porque nenhuma das boas promessas que Deus fez deixou de se cumprir. Aleluia.